Olá, aqui é o FIFA Nerd Sports. Nós vamos falar um pouquinho sobre futebol aqui e trazer uma série de programas com sugestões, propostas, por assim dizer, para as pessoas que dirigem o futebol brasileiro, seja em clubes ou em seleções, começar a pensar um pouquinho diferente o futuro do futebol brasileiro, tendo como lições aprendidas o que nós vimos no jogo Fluminense e Manchester City. Então, assine o canal para você não perder. Depois nós vamos fazer uma série de programas aqui trazendo sugestões interessantes e talvez sugestões que você não ouviu em lugar nenhum ainda. Hoje nós vamos falar, por exemplo, uma sugestão muito interessante que tem a ver com a seleção brasileira. Sim, a seleção brasileira já não conquista nada em termos de Copa do Mundo já há muito tempo. As últimas Copas do Brasil não foi bem, e isso também reflete os clubes brasileiros também têm dificuldades de também no Mundial enfrentar europeus. Então eu penso que é o momento de nós começarmos a pensar uma espécie de aprendizado, nova adaptação e globalização, onde o futebol brasileiro poderia, de repente, começar a aprender ou trabalhar melhor, também junto com as grandes seleções do momento. E pensando em seleção brasileira, uma coisa que tudo indica é que o Carlos Ancelotti será o técnico da seleção brasileira principal para a próxima Copa do Mundo. Vamos aguardar se isso vai se confirmar mesmo. Mas a ideia desse vídeo aqui hoje é falar um pouquinho e trazer sobre uma ideia que, de repente, por que não pensar em a seleção brasileira, a partir de agora, ter um treinador de ponta do futebol mundial. Quando nós falamos de treinador de ponta do futebol mundial, na seleção de base, olhando aqueles treinadores que têm potencial possibilidade de daqui a pouco se tornar um técnico de ponta no futebol europeu. E hoje, na minha opinião, o Roberto De Zerbi, técnico do Brighton, que joga a Premier League, é esse técnico, esse perfil. Por quê? Eu vejo no Roberto De Zerbi um treinador jovem, um técnico italiano, mas que não tem muito a ver com a escola italiana, porque ele é um técnico muito competitivo, ele é um técnico que faz as equipes jogarem muito bem. O Brighton é exemplo disso. O Brighton está hoje na Premier League em nono lugar. Mas quando a gente falamos em nono lugar, temos que lembrar que a Premier League tem 7 gigantes. E se você está ali atrás só desses 7 gigantes, mostra que você está num trabalho grandioso, porque o Brighton está ali brigando, está jogando o UEFA League. E podemos ver, quando você vê um jogo do Brighton, a gente consegue ver ali o trabalho do Roberto De Zerbi. Ele é muito diferente mesmo, um trabalho muito bom, um profissional que eu acho interessante. Eu acompanho ele já de algum tempo como técnico, trabalhando, né? Olhei um pouquinho para a carreira dele. Ele tem ali 4 trabalhos na Itália, assim, equipes menores de orçamento baixo, todos eles com sucesso. Foi assim no Dado Boario, foi assim no Foggia. Do Foggia deu a chance dele chegar no Palermo, depois ele chegou no Benevento e depois ele chega na Sassuolo. Quer dizer, na verdade, então são 5 trabalhos na Itália, e todas essas passagens o Roberto De Zerbi conseguiu deixar ali uma marca muito grande de um técnico diferente. Depois ele vai se aventurar à Europa, chega no Shakhtar Donetsk, faz um trabalho interessante também, e depois chamou tanta atenção que a Premier League convidou ele, através do Brighton, para ser o treinador lá, e ele faz um trabalho interessante. Então, pensando nessa evolução, nesse crescimento do De Zerbi, tudo indica que daqui 2, 3 ou 4 anos, no máximo, o De Zerbi vai ser um técnico prateleira 1. E tendo essa visão agora, será que não seria interessante, de repente, oferecer ao De Zerbi um projeto? Olha, você não quer trabalhar na seleção brasileira de base, começar aqui mesmo da Europa, fazer um trabalho, olhar aqui, né? O Ancelotti talvez seja da seleção principal, e amanhã, depois, se o Ancelotti deixar a seleção principal, você fazer um trabalho interessante aqui, você de repente assumir a seleção brasileira principal como treinador, você tendo tempo já de estruturar esses meninos da base, e quando você chegar na seleção de cima, você já conseguir trazer pelo menos aí mais de meio time, já sabendo como é que você gosta de trabalhar, como é que você gosta de jogar e desempenhar um trabalho. Então acho que é interessante de repente pensar no De Zerbi essa possibilidade de ele começar a fazer um trabalho de base hoje, e depois, quem sabe no futuro, se tiver que assumir a seleção brasileira, ele vai pegar um time brasileiro já que praticamente ele montou com mais tempo, com mais possibilidade, com menos pressão, e quando chegar o momento de estar na seleção principal, ele vai ter uma equipe já meio que formada. Trabalho que a Espanha fez aí recentemente. E vou mostrar aqui pelo menos 5 vantagens para nós pensarmos no De Zerbi. A primeira é que é um treinador da Premier League, que trabalha com um elenco inferior aos gigantes e faz um trabalho de alto nível, competitividade. Então acho que isso já credencia bastante ele para estar na seleção brasileira de base, depois futuro assumir a seleção principal se o trabalho der certo. Mudar a mentalidade do futebol brasileiro. A gente vai ver que na Europa, as grandes seleções, França, a própria Itália, por exemplo, né, e Inglaterra também, podemos dizer assim, eles não têm dificuldade de repente descobrir
jogadores de outros países que possam, de repente, se naturalizar para aquela seleção e jogar. O Brasil nunca fez isso, mas de repente o Deserve poderia fazer um trabalho hoje nas posições pela qual nós não temos grandes jogadores, como hoje, por exemplo, um exemplo lateral direito ou esquerda, e quem sabe o Deserve com essa mentalidade nova ele consiga, se não formar um brasileiro, trazer alguém, de repente ali, que possa ser descoberto, se naturalizar brasileiro e começar então dar a possibilidade de ajustar nosso time e fortalecer ainda mais com esse tipo de jogador. É um pouco polêmico dizer agora, mas é uma visão de futuro, é o que a Europa já faz hoje. Um outro aspecto também interessante quando a gente fala de mudar a mentalidade do futebol brasileiro também, é aquela coisa de muitas vezes a gente achar que o trabalho de base no Brasil, né, pode ser feito por um técnico interino, pode ser feito por um técnico que não tem muita experiência, mas por que não pensar de repente na seleção de base? Você já tem um técnico que de repente já tem um currículo forte, firme, por mais que custe um certo investimento, para fazer com que os jogadores jovens já começam já a entender desde cedo o que é um trabalho com um técnico de ponta profissional, que tem um currículo bastante interessante. Então, esse é um aspecto. O quarto ponto, por ser um técnico jovem, promissor e que tem facilidade de trabalhar e sempre dá certo, um projeto muito bem planejado na mão dele que tende a funcionar. E de repente você pode trazer um profissional agora para trabalhar 2, 3, quem sabe até 4 Copas do Mundo aí, com a seleção brasileira tem uma mentalidade muito bem formada pelo Deserve. E o quinto ponto é que ele não pensa em jogar bonito, mas ele pensa em ter suas equipes jogando em um alto nível de competitividade também, que faz dizer também com a seleção brasileira que joga um tempo, joga bonito, mas tem uma seleção competitiva. Gostou desse vídeo? Então fica aí. O que você acha? Põe nos comentários aí. Roberto Deserve, esse projeto aqui seria interessante? Se não ele, com outro treinador, de repente, isso dele poderia sugerir? Tudo bem, assine o canal e até a próxima.